Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela Rede Século XXI, por todo o Brasil e além da fronteira do Brasil. O programa Brasil Cristão está no ar. Hoje é um dia especial para nós cristãos. Especialíssimo, né, irmão Fernando? Muito especial. Boa tarde para você. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. Especialíssimo. Hoje a igreja no mundo inteiro faz memória de São Jerônimo, doutor da igreja. Esse homem tão precioso sobre quem nós vamos falar hoje. E o Papa Francisco deu hoje para a gente um grande presente, né, Drica? É verdade. Olha, eu estou lendo essa carta encíclica e estou assim, embasbacado de ver a beleza do que está aí. É a coisa mais linda, não é? Que você vai ler dos últimos tempos, assim. O Papa Francisco, para celebrar o 16º, né? São 1.600 anos da morte. Da morte de São Jerônimo. Ele escreve, então, esta carta. Lê aqui, Fernando, porque o latim é o irmão que domina. Né? Scripturae Sacrae Affectus. Exatamente. O afeto da Sagrada Escritura. Olha que coisa linda. O afeto da Sagrada Escritura, ele começa essa encíclica falando de como nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras com afeto, com amor. Nós vamos falar sobre ela durante o programa de hoje. Hoje, 30 de setembro, encerrando o mês da Palavra de Deus, celebrando o dia do santo apaixonado pelas Sagradas Escrituras, que é São Jerônimo, e que graças a ele, minha gente, nós podemos ter acesso às Sagradas Escrituras. Então, hoje, todo cristão tem que ser devoto de São Jerônimo, para começar a conversa. Exato. Porque se não fosse ele, nós não teríamos aqui em mãos, olha aqui, ó, a Palavra de Deus. E esta aqui, olha, tá plastificada, tá vendo? Você tá vendo? A Drica tá mostrando uma Bíblia no plástico, o que tá acontecendo? É de propósito, porque não é minha essa Bíblia. É sua, Fernando? Não é minha. Será de quem que é essa Bíblia aqui? Esta Bíblia é sua! Eita! Brasil Cristão hoje vai dar presente para você e o melhor de todos os presentes. Aqui se encontra a nossa história, o Deus vivo, o Cristo, é uma pessoa encarnada, é a Palavra de Deus. Então hoje você que nos assiste, nos acompanha, vai ganhar essa Bíblia. Como será isso, Fernando? Você vai ter que entrar em contato com o nosso call center, é no call center. No call center, telefone. No 19 3871 9620 e lá no call center você vai dizer para quem te atender, eu quero participar do sorteio da Bíblia no programa Brasil Cristão. Exato. Então nós vamos ter as pessoas que já são sócias, as pessoas que hoje vão responder generosamente e vão se tornar sócias, exato, ou que vão reativar também, né, Drica? Isso, o cadastro, reativando o cadastro. Gente, esta que é letra maior, é da Ave Maria Tradução, para você que não enxerga muito bem, assim, igual a querida aqui que vos fala, ela é ótima porque tem uma letra, um índice, tem os mapas completinha para você. Bíblia da Ave Maria que a gente mais usa, né? Nós, carismáticos, nós usamos muito a Bíblia da Ave Maria para pregar, ir para os grupos de oração, rezar, enfim. Um presentaço para você no dia de São Jerônimo, aqui do Brasil Cristão. Nós precisamos agradecer uma pessoa em especial, a Fernanda, responsável pelo departamento de sócios, porque ela foi lá e nos presenteou com essa Bíblia para você. Na verdade, ela te presenteou. O que você tem que fazer a partir de agora, neste momento exato? Começar a ligar. 19 3871 9620. 19 3871 9620. Liga para você ganhar, porque é sua mesmo, né? Olha aqui, ó. Vamos deixar ela aqui em cima para você lembrar que você tem que ligar, tá bom? Liga no nosso call center. E o nosso tema de hoje? A Bíblia foi escrita para você. Exatamente. Que maravilha, que linda verdade, né? É uma verdade linda. Nós já ouvimos isso de um profeta brasileiro, né? Exato. Chamado Padre Jonas da Bíblia. Ó, Padre Jonas da Bíblia. Tem muitas pessoas. É linda essa história, porque o nome do Padre Jonas é Padre Jonas Abib.
Padre Jonas é o fundador da comunidade Canção Nova, mas algumas pessoas simples, lá do campo, começavam a chegar e falavam, eu queria falar com o Padre Jonas da Bíblia. E ele, de fato, é um homem da Bíblia, né, que pregou muito nesse Brasil. E ele sempre disse isso, a Bíblia foi escrita para você. Aqui, nessa encíclica, tem um momento aqui em que o Papa Francisco fala que a Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus. Exato. Então hoje nós vamos conversar sobre isso e temos convidados especiais. Temos, vamos ter pessoas muito especiais. Eu queria só... Vamos sentar conosco, gente. Enquanto nós vamos aguardando aí os nossos convidados, saber se eles já estão na linha. Eu quero chamar muito a atenção aqui, Drica, para o que o Papa Francisco traz logo no início, me chamou muito a atenção. E nós aqui no Brasil Cristão, a gente gosta de cutucar essas coisas. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, porque eu acho muito importante. A história que dá assim, a grande virada na vida do jovem Jerônimo, o momento de conversão, a experiência de conversão dele, né? Diz que foi aqui, o Papa diz, na quaresma de 375, ele tem uma visão e ele vê Jesus como juiz, assentado no trono. E aí, na presença eu vou pegar aqui na carta apostólica. Então, Jerônimo conta, interrogado sobre minha condição, respondi que era cristão. Mas aquele que presidia retorquiu, mentes. Tu és ciceroniano, não cristão. Né? Ciceroniano. Cícero era o grande intelectual, o grande, né, literato daquela época. Sim. E Jerônimo era apaixonado pelos estudos de Cícero, a ponto, inclusive, de considerar os próprios textos da Escritura como ruins, como... vou ler aqui, ele diz assim... Meio que como que Santo Agostinho, né? Acha rude, sem sintaxe, grosseiro demais para os refinados gostos literários. A mesma experiência de Santo Agostinho, que também, né... Lê a Bíblia e fala, nossa, mas gente, isso quem escreveu isso aqui? É fantástico. Ele era cristão, Agostinho não era quando lia. Mas ele já era. Ele já era cristão e a experiência dele, quando interrogado pelo juiz, de dizer assim, eu sou cristão, e Jesus dizer, não, você é ciceroniano, cristão você não é. Drica, como isso é forte para nós. É forte e é atual, Fernando. Hoje em dia, nós aqui no Brasil Cristão, nós falamos as coisas claro, né? O que acontece? Nós queremos pegar, com essa palavra que o Papa Bento XVI traz de São Jerônimo, iluminar... Papa Francisco, perdão. Ele cita Bento XVI aqui também, viu, gente? Mas nesta carta apostólica do Papa Francisco, com esse momento pequenino da vida de São Jerônimo, que vai transformar a vida dele inteira, porque depois disso ele se questiona, peraí, eu não sou cristão, então eu estou seguindo uma pessoa... Eu estou amando mais pessoas do que o próprio Jesus? Exatamente, e são lá nas cartas, né? São Paulo, me fez muito lembrar esse momento, né? Onde um vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, peraí. Apolo, né? E de Cristo aqui, quem é que é? Dá uma olhadinha no que nós estamos vivendo hoje na igreja. São tantos gurus. Nós temos, vamos falar as coisas claras, nós temos um monte de gurus, inclusive com o adágio de cristãos. E as pessoas seguem esses gurus de modo cego, a ponto de sobrepor o magistério, a ponto de sobrepor os santos, a ponto de sobrepor a fidelidade ao vigário de Cristo, tudo. Nós vamos, sabe, seguindo líderes políticos, pensadores, escolas de pensamento. Então, grandes escritores eu fiquei imaginando isso, né? Eu fui, Drica, você sabe muito bem, eu fui
legionário de Cristo. Eu fico imaginando, né, na minha época de legionário, como eu amei essa família religiosa e como eu amei o fundador e como eu amei. Eu acredito que se eu tivesse esse encontro, talvez eu poderia ter ouvido de Nosso Senhor dizendo, olha, você é legionário, mas cristão não. Gente, isso é forte para nós nos questionar. Exato. Tem muita gente que ama mais sua comunidade do que o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos... Mais o seu movimento eclesial do que o próprio Cristo Jesus. E hoje, graças a Deus, e aí é que tá. As pessoas que nós seguimos, grandes pessoas que nós seguimos, essas pessoas, a culpa não é delas, né? Não está nelas, não é? Hoje alguém vai dizer, eu sou de São Tomás, eu sou de Santo Agostinho, eu sou de Olavo de Carvalho, eu sou do Padre Paulo Ricardo, eu sou do Padre Douglas. Opa, e quem é de Cristo aqui no meio dessa conversa? Não é? Então nós precisamos nos questionar, porque a palavra de Deus hoje, ela precisa vir não como aquela celebração, esse dia mês, você tem mês da Bíblia, vamos fazer a procissão de entrada com a Bíblia. A palavra de Deus, ela tem que nos cutucar, nos incomodar, nos tirar de nós mesmos e nos levar para Deus. Se você não se questiona diante da palavra de Deus, então tem alguma coisa muito errada no seu cristianismo. Então hoje essa palavra vem falar para nós. Você é de quem? A palavra de Deus está perguntando. Vamos receber o nosso primeiro convidado? Vamos, é uma alegria, graças a Deus não é a primeira vez que ele vai participar conosco hoje. Nós vamos falar a respeito do que é a Sagrada Escritura, do que é a Bíblia. E vamos falar, Drica, sobre um Deus de pactos, de alianças, de promessas. E quem vai falar isso conosco hoje é o meu irmão querido Gustavo Abadi. Muito bem-vindo ao programa Vazio Cristão, Gustavo. Opa, muito obrigado aí mais uma vez. Pelo jeito eu agradei, né, Fernando? Porque senão eu não voltava. Agradou muito. Eu peguei no verde primeiro. É uma alegria, viu? Seja bem-vindo, querido. É uma alegria recebê-lo aqui no Brasil Cristão sempre. Eu que agradeço aí pelo convite novamente e para falar de um tema que eu amo muito, que é a Escritura Sagrada. E o meu coração já começa a ferver. Quando a gente passava a pauta ali, né, e decorríamos o assunto que iríamos falar com você, as alianças de Deus, aí o coração começa a palpitar, você não quer parar de falar no assunto, né? E agora, então, você que nos acompanha em casa, vai olhar a Bíblia por este lado, não é? A Bíblia que é uma grande aliança de Deus com o seu povo, e não uma só, né? Que Deus teve que fazer várias alianças ali, né, Fernando? Exato, aí nós temos... Vou deixar o Gustavo explanar isso com a gente, que é muito melhor. Meu irmão, para a gente introduzir o nosso tema, eu vou fazer primeiro uma pergunta bem mais abrangente para quem está nos acompanhando. O que é a Bíblia? Né? Para a gente colocar isso de um modo mais abrangente para todo mundo entender. Maravilha. Essa é uma ótima pergunta, porque existe uma confusão muito comum, tá? Que e assim, não é uma confusão intencional, tá? É uma confusão até emocional. Nós olhamos para a Escritura e dizemos assim, esta é a palavra de Deus. Isso é parcialmente verdadeiro, porque a palavra de Deus, como diz São João, é Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra com P maiúsculo. Sim. A Escritura Sagrada, tá? É o registro da história da nossa salvação. Isso é importante que a gente tenha em mente. É o registro da história da nossa salvação. Só que é um registro maravilhoso. Não é um registro qualquer, não é uma narrativa qualquer. E eu ouso dizer que não pode ser lido como um livro qualquer. Então, a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, ali estão contidas todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Esse conceito é o conceito que está no cristianismo como um todo. Ali estão contidas todas as coisas necessárias para a nossa salvação. E é por isso, justamente, que todos aqueles que abrem o seu coração a estas palavras e conhecem o Cristo, a palavra de Deus viva, através deste livro, inspirado pelo Espírito Santo,
encontram a salvação. Entende? Então, é possível sim, como aconteceu lá com Agostinho, vocês se lembram? Sim. Toma e lê isso aqui. Então, assim, este é o registro. Ali, nós não vamos encontrar um outro registro. Essa questão também é importante. Então, a Bíblia é um registro importante, né? É um livro importante para a nossa história, ele é fundacional. Enfim, eu poderia passar a tarde adjetivando aqui, mas é importante que a gente saiba isso. A história da nossa salvação, a salvação do gênero humano, está aí nesse livro. Espetacular. Se diz, né, também da Bíblia como o lugar onde nós encontramos a primazia da revelação. Eu acho isso tão belo, tão lindo. Agora, Gustavo, as alianças, qual é o conceito, o que é a aliança e qual é a importância do conceito de aliança no momento em que a igreja confecciona a Bíblia, né, que ela junta esses livros? Certo. Muito importante isso aí. Deixa eu só dar um passinho atrás, Sim. Que é para contextualizar uma coisa. Quando a gente ganha uma Bíblia de presente, às vezes a gente começa a ler e empaca lá por números, Levítico, né? Justamente porque às vezes a Bíblia nos é entregue e sim, diz, aqui tá a palavra de Deus, você se vira. Dá um jeito aí e se vira para entender. E não é assim, né? Existem muitas chaves de leitura para a Escritura Sagrada. A chave de leitura que tem sido defendida por alguns teólogos nos últimos 300, 400 anos é uma chave muito importante. Veja, ela não é magisterial, importante dizer isso, tá? Ela é um estudo teológico para melhor entender a Escritura, mas não é dogma, importante. É o estudo da Escritura Sagrada através das alianças que Deus fez ao longo desta Escritura. E fica mais fácil de você entender quando você percebe que Deus não é aquele cara que fez o mundo e deixou por aí. Neste registro da salvação, ele vem dizendo, olha, eu te amo. Olha, eu te quero para mim. Olha, eu vou tabernacular entre vocês. Nesse registro da história, nessa escritura sagrada, ele diz, olha, eu já não quero, eu tenho ciúme de vocês. Né? Chega um momento em que ele diz, olha só, eu não quero mais te chamar de meu servo, nem de meu amigo, eu te quero para mim, e hoje eu vou morar dentro de vocês. Que é justamente a experiência do Pentecostes. Então a Escritura ela está toda estruturada, ela foi formada, sim, desde um processo profundo de escolha dos livros e de desenvolvimento da história do povo de Israel e da igreja. Veja, nós temos 4 evangelhos. Por que nós não temos um? Nós precisávamos de 4 perspectivas diferentes, de autores distintos, mas alinhados com um ponto específico. Nós temos que falar do símbolo máximo da nova aliança. Todas as alianças anteriores, as outras 6 anteriores, que algumas pessoas acreditam, né, não existe um número, né, pacífico sobre isso, mas as alianças anteriores eram sombras dessa que aconteceria agora. Ou seja, a aliança que nós estamos vivendo, a aliança de um Deus que não quer mais só estar próximo, ele quer estar dentro. Que ele não quer só um amigo, mas que ele quer, como dizem os nossos irmãos ortodoxos, literalmente divinizar a Deus, o ser humano. Sabe? Fazendo deste homem pecador, esta massa de barro, um filho dele, aos moldes do Filho unigênito dele. Então a aliança, obviamente, ela é estudada, cada uma com a sua especificidade, com o seu tempo, mas ela ajudou a moldar a Escritura nos seus grandes blocos. Então, por exemplo, lá no começo da Escritura, você tem o chamado prólogo
capítulo 1 ao 11 de Gênesis, você tem 2 alianças já. Depois você tem com Adão e com Noé. Mais adiante, no capítulo 12 a 50, você vê a aliança que Deus faz com Abraão. E vejam, algumas dessas alianças, quando a gente faz uma aliança, a gente faz com outra pessoa, né? Sim. Eu, você, a Drica, somos casados. A gente fez uma aliança com os nossos cônjuges. Cada um tem funções a cumprir nestas alianças. É tem promessas a cumprir. É diferente de um contrato, né, Gustavo? Muito. Contrato a gente vai no cartório e assina. Uma aliança, não. Gustavo, então nós poderia perguntar o que compõe uma aliança de Deus? Todas as alianças de Deus com o seu povo têm as mesmas, traz, né, as mesmas formas, as mesmas condições? Não. Tem uma condição geral, Drica, que é a seguinte: eu vou ser o teu Deus e tu vai ser o meu povo. Essa é a condição geral. Não tem como fugir, né? Mas existem especificidades para cada uma, algumas especificamente para o povo de Israel, tá? Mas existem aquelas universais. Por exemplo, um exemplo simples: a aliança que Deus faz com Noé. Quando acontece o dilúvio, acontece a crise da humanidade. Deus manda o dilúvio. E depois ele diz: olha, eu não vou mais destruir o mundo como eu fiz antes. E para provar isso, para firmar esta aliança, eu vou deixar um sinal no céu. Então, quando aparece depois daquela chuva o arco-íris, aquele é um sinal da aliança de Deus, de que Deus se comprometeu a não demolir o mundo que ele havia criado por causa da maldade humana. Isso é importante porque nós estamos falando de um Deus que se relaciona. A aliança tem a ver com relacionamento. Né? São poucos os momentos, poucas alianças na Bíblia. 4 delas, para você ter ideia, dependem única e exclusivamente de Deus. Não depende da gente. Sabe? Deus afiancia, isso aqui é meu. Entendeu? Tem outras, né? Por exemplo, a aliança que Deus faz com o povo, com Moisés, ela é uma aliança que dependia de alguns critérios objetivos. Então, tanto que no final do livro do Deuteronômio, Moisés chama a atenção do povo, diz: olha, se vocês obedecerem, vocês vão viver. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Então, por favor, escolham a vida. A aliança com Deus é um relacionamento pessoal. Só que ele é muito profundo. Vejam, quando o povo, logo depois que o povo põe o pé em Canaã e começa a conquista da terra, você vê que já havia sinais de que o povo não estava muito interessado na aliança. E é aí que Josué diz, quando ele é instigado: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma aliança não é um pacto que obriga. Veja bem, ele é um pacto que diz, que dá opções. Entende? É aqui que está o coração da coisa. Porque eles pensam assim: não, mas eu sou obrigado a fazer porque senão eu vou para o inferno. Não, isso é uma escolha sua. O inferno está lá porque é uma escolha sua. Ô, Gustavo, essa característica que você está levantando da aliança como relacionamento de pessoas, eu acho isso simplesmente espetacular no entendimento do conceito de aliança. Aí é justamente a diferenciação que a gente pode fazer com um contrato, né? Quando a gente celebra um contrato, o contrato, ele normalmente é para penhorar coisas, né? A gente faz contrato de terreno,
contrato de um bem, de um serviço, e aí eu vou oferecer isso, você vai oferecer aquilo, e a gente, né, ali tem as cláusulas dos benefícios, caso esse contrato seja rompido, eu tenho alguma coisa que vai ter que ser penhorado para pagar, e por aí vai. Na aliança, é um empenho, eu estou penhorando a mim mesmo. E a pessoa que está fazendo aliança comigo está penhorando a si mesma. E isso é um casamento. Por exemplo, por isso que o casamento, o matrimônio, é uma aliança. Né? Quando eu me juntei com a Vanessa, fui diante do altar e falei assim, a partir de agora eu sou teu. E ela ia falar, e eu sou tua. E aí nós colocamos aqui, nós celebramos uma aliança. Isso é tão poderoso, é um Deus de alianças que, porque assim, ele dizia assim, a partir de agora vocês são meus, poxa, ele é o nosso Criador. Agora o Criador olhar para nós e dizer assim, mas a partir de agora eu sou seu. Isso é forte demais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é lindo. E mais, vejam a palavra de Jesus. Jesus diz assim, ó, não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto. Vejam, isto é sinal da posse da aliança. É o Senhor da aliança que ama, que escolhe. Vejam, isso é poderosíssimo. Isso nos intima a viver uma vida de, opa, eu fui amado, eu fui querido, eu fui escolhido. É verdade. Sabe? Eu não posso andar como eu andava antes. Uhum. Sabe? Ele me amou primeiro. Tudo que eu faço é resposta desse amor. Você falou de Cristo. Eu queria que você falasse. Existem as alianças ali no meio. Você citou Noé, citou Moisés, mas eu queria que você falasse de duas alianças, de modo particular e especial, explicasse para nós, que é a aliança de Deus lá, a primeira aliança que Deus fez com Adão e Eva, que foi uma aliança que foi logo em seguida quebrada. E depois a aliança que Deus faz através de Cristo. De Cristo, perfeito. Com Adão, tá, a gente chama essa primeira aliança de época da inocência. Alguns teólogos utilizam isso. Vejam, só para falar, esta ideia de aliança, ela não é uma ideia, ela é uma ideia teológica cristã. Ela não é um privilégio católico, nós temos teólogos católicos estudando ela, como o professor Scott Hahn, David Wilken, mas nós temos muitos teólogos protestantes também estudando ela. Sim. E isso nos faz ir à Escritura quase num projeto ecumênico, tem sido muito bacana isso. Sobre Adão, eles chamam de a época da inocência. Nesta aliança, havia uma promessa. Aliás, o pacto ele estava delineado com, olha, eu vou cuidar de você, no fim da tarde eu venho aqui, desculpa a expressão regional, eu vou descer aqui e tomar um chimarrão contigo, para ver como é que você está, né? Só que assim, eu quero que você me obedeça. Lá naquela árvore, eu não quero que você mexa. Aqui você vai ter o fruto da terra, você vai ser um lavrador, eu vou cuidar de você, você vai ter domínio sobre toda a terra. E vejam, isso não foi desarrumado. Quando acontece o pecado, acontece a crise, Deus insere outros elementos nesse pacto. Sim. Mas, em princípio, o homem viveria do seu trabalho e gozaria da presença de Deus como algo rotineiro. Deus iria estar junto como fazia. Né? E quando há a crise, quando há a queda, uma aliança geralmente acontece quando há crises na história bíblica. Né? Então, com Adão, foi inserido depois, além do domínio sobre todas as coisas, porque Deus criou o mundo e disse, olha, você vai dar o nome aos animais, você vai cuidar da terra, você vai habitar o jardim. A sua obrigação é esta. E não toque naquela árvore. Obedeça. Esta é a sua obrigação. Quando acontece a queda, ele insere outras coisas.
frutos dessa queda. Né? Ou seja, sua mulher vai sentir dor, o seu trabalho que antes era tranquilo, você podia jogar as coisas na terra e ela daria sem dificuldades, agora você vai ter que suar em cima dela. Por causa disso, tu vais morrer. Sabe? Então, assim, começa, este período de inocência termina. E esta é uma aliança incondicional, porque como ela é quebrada, Deus ajeita ela e diz, olha, no futuro, eu vou mandar aquela que vai pisar a cabeça da serpente. E aí ele faz, é o que nós chamamos de proto-evangelho. Né? E ele faz este gancho para a nova aliança. Na nova aliança, tá? Eu vou fazer esse pulo até, e vocês vão me segurando, porque senão eu vou falando até não poder mais. Vai falando. Nesta nova aliança, há reflexos diretos daquela anterior. Porque aqui, na antiga aliança, você não precisava ter fé, você não precisava crer. Só para entender isso. Na antiga aliança, o Senhor vinha, como brinquei aqui, né? O Senhor vinha tomar chimarrão no fim da tarde, eles viam Deus. Na nova aliança, nós temos que crer. Há o elemento da fé. Há o elemento de que a gente precisa acreditar em alguém em quem nós não vemos. Na nova aliança, existem obviamente, todas as outras alianças que aconteceram, elas são sombras para a nova, ou seja, a nova aliança ela vai pegando elementos universais e gerais das alianças anteriores e vai explicando, vai dizendo, olha, o sacrifício que foi feito na aliança, que era exigido na aliança mosaica, não será, ele está resolvido na nova aliança. Uhum. É por isso que as religiões animistas, que gostam de sacrificar, as religiões africanas, que gostam de sacrificar, aqueles grupos, desculpem a expressão, neopentecostais, que gostam de dizer que você tem que dar o seu tudo, estão rigorosamente errados. Porque em Cristo, que deu a sua vida, ninguém atirou, ele deu a sua vida. A aliança, o sangue da aliança foi dado em pagamento do nosso resgate, da nossa reconciliação. A crise que existia da humanidade, do pecado que nos puxava para a morte, foi resolvida, porque ele venceu a morte na ressurreição. O marco da nova aliança é cruz e ressurreição. E é justamente por isso que todos os cristãos têm que passar por isso. Sim. Ou seja, qual é o caminho do cristianismo? É morrer, meu irmão. Bem-vindo. Me tornei cristão hoje. Bem-vindo, está aqui tua cruz. Comece a morrer. Sim. Gustavo, o estudo das alianças, ele tem sido, acho que de modo... Nós podemos dizer que o Dr. Scott Hahn ajudou a popularizar isso no meio católico, né? Ele não é graças a Deus, como você já citou, não é o único, mas ele realmente foi um grande estandarte, assim, porque era um tipo de estudo já bastante comum nas tradições protestantes, e ele, que vem, né, como um pastor presbiteriano, e em 1986 é recebido na comunhão plena com a Igreja Católica, ele diz que o desejo dele de entrar em comunhão plena se deu justamente por causa desse estudo, né? E eu queria que eu sei que talvez o tempo seja nosso inimigo nesse momento, mas eu queria que nós pudéssemos tentar fazer o link dessa conversa que nós estamos falando aqui, de aliança, e falar de Eucaristia. Porque aqui foi o pulo do gato, né, para o Scott Hahn.
E eu sei que você também tem a tua experiência. Você já contou aqui no Brasil Cristão a tua experiência, né, que você veio também, fez um caminho muito semelhante de vir para a comunhão plena com a Igreja Católica. Então, fala um pouquinho sobre isso, que acho que é muito importante, vai edificar muita gente em casa. Perfeito. Eu vou pegar um dos temas, tá? Que é o tema da aliança abraâmica. Sim. Deus faz uma aliança com Abraão. E diz para Abraão, olha, eu quero que você seja uma bênção. Quem tu abençoar, eu vou abençoar. Quem tu amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E eu vou ser o teu Deus. E, enfim, ele faz uma série de promessas. Abraão acolhe aquilo no coração, manda Abraão sair da terra dele, o que era uma coisa muito estranha para aquela época, porque eram nômades, e nômades que viviam em tribos. Deus está dizendo assim, não, você não anda com outra tribo, você anda com a minha tribo. Você vai para um lugar para onde eu vou mandar. E qual é como é que Deus sela isso, esta aliança? E eu vou eu vou te dar uma longa descendência e vou te dar um filho. Abraão tenta dar aquilo que a gente chama de migué, ele arranja uma outra mulher para conseguir, né? Ter outro filho e tal. E disse, não é esse aí. Eu vou te dar um filho. Um filho fruto de milagre. Que lindo. Olha bem, a mulher dele estéril, velha, idosa, fica grávida. E esta mulher tem um filho. Se ri, né, dos que os anjos falam, e a criança nasce, põe o nome da criança de Sorriso, Isaac. Só que tem um porém nessa história. Deus vira para Abraão em um dado momento e diz assim, Abraão, agora eu vou testar a sua fé. Vamos provar essa sua fé. Pega este teu filho, sobe a montanha e sacrifica ele para mim. E aí que está o norte da Eucaristia, Fernando. Aqui que está um ponto importante. Porque Abraão pegou o menino, colocou os gravetos nas costas dele, subiu a montanha, arrumou o altar, deitou o menino, e quando levantou a mão para sacrificar o menino, foi aí que surgiu um anjo do céu, dizendo, não. Tu provou a tua fé. O cordeiro está ali, ó. Este ponto da história de Abraão, onde Abraão testa a fé, ou seja, que ele realmente prova que ele acredita em Deus, que ele tem fé neste Deus, é o desafio que nós temos todas as vezes que nós vamos à Eucaristia. Porque nenhum de nós vê o milagre acontecendo, no sentido lato, ou seja, nós cremos, temos que ter fé, e aquilo lá só se torna de fato real, porque o povo que está ao redor tem fé. A Eucaristia, ela é o sacrifício que prefigurou lá com Abraão. É o sacrifício do menino, do filho, que era inocente, mas que Deus pediu este sacrifício. E aqui na Eucaristia, quando nós nos aproximamos do corpo e do sangue, vejam, Nosso Senhor disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. O sangue da nova aliança, que é dado por vós. Ou seja, é um sinal de aproximação do povo, da bênção de Deus do povo que abraça, que ama, e diz, agora vocês são meus, e eu vou dar o que tenho de melhor por vocês, para que vocês entendam que eu amo vocês. Eu sou um Deus de aliança, e eu quero que vocês façam isso todos os dias até a consumação dos séculos. Porque ali eu vou estar com vocês todos os dias. E quando vocês me tiverem dentro de vocês, vocês vão encontrar vida e rios de água-vida sairão de dentro de vocês. Esse é o conceito da aliança. E ali, né? Na Eucaristia. Exato. Na Eucaristia que celebramos, todos os dias, essa aliança se renova. Na verdade, não se renova, não. Ela acontece, e vai acontecer, né?
até que Jesus volte. Olha que volta. Coisa linda, né? Exato. A aliança ela é uma aliança eterna, que fica acontecendo. É em gerúndio essa aliança. Um adendo sobrenatural aqui, que eu acho que às vezes a gente passa muito rápido nas nossas aulas de catequese. Toda vez que o padre ergue a mão para consagrar, o céu para. Esse é o professor Rand diz algo que eu acho muito interessante no Banquete do Cordeiro. Ele diz, naquele momento, a terra toca o céu. Naquele momento, o milagre, ele faz uma figura que eu acho, de uma palestra que ele deu, que diz que aquilo rompe a barreira física das coisas. O céu está aberto, os anjos estão ali. Então, se você quer pedir alguma coisa, se você quer chorar, ali é a hora. Ali é a hora. A hora da Eucaristia, a hora da consagração, a hora que o padre diz, olha, por Cristo, quando ele ergue aqui, meu Deus, você está no Santo dos Santos. Que coisa mais linda. Gente, nós somos muito agraciados. Nossa igreja, nós somos muito agraciados. Nós temos que agradecer a Deus por sermos católicos. Agradecer a Deus pelos sacramentos, pela Eucaristia. Nossa Senhora, é algo assim que ultrapassa, não cabe dentro da gente, né? Amém. E aí hoje, de forma especial, é dia de São Jerônimo, nós estamos falando da Bíblia e tendo esse ensinamento tão lindo. Então você que está nos acompanhando, não é? Guarda essa preciosidade no seu coração. Acabou o Brasil Cristão? Pega a sua Bíblia, vai para um cantinho, né? Devora ela. E aí eu queria pedir para você, Gustavo, deixar as suas considerações finais a respeito desse amor pela palavra, desse afeto que nós temos que ter pela palavra de Deus. Isso. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, o professor Scott Hahn, no final do livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, ele diz, no apêndice, ele diz o seguinte, nós precisamos urgentemente sermos cristãos mais bíblicos. Perfeito. O Papa Paulo VI, quando deu uma instrução para a Comissão Concilium, que fez a reforma litúrgica, e quando ele trabalhava a questão dos lecionários, ele dizia, olha, não vai fazer sentido servir a Eucaristia para pessoas que não a entendem. E a compreensão correta da Eucaristia está literalmente alguns minutos anteriores a ela, na liturgia da palavra. Se nós não entrarmos nas Escrituras, nós não vamos entender a liturgia eucarística. Não sou eu que digo isso, é Paulo VI, a Comissão Concilium. Então, assim, o Papa nos exige isso. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, nos exige isso. A liturgia nos convida a amá-la, amar a Escritura e entender e ter ela todo dia. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que o povo católico não tropece mais nos seus próprios pés, porque não simplesmente ignora o próprio Cristo nas Escrituras. Que a gente seja capaz de ler com amor, conhecer com intensidade e praticá-la verdadeiramente na nossa história, para que a nossa religião realmente seja viva. Gustavo, olha, obrigado pela tua participação. Essa tua fala me fez recordar João Paulo II, na Mane Nobiscum Domini, quando ele recorda os discípulos de Emaús, né, que é justamente, você vê a liturgia toda acontecendo naquele caminho de Emaús. Jesus vem, começa a explicar os profetas, começa a explicar, Jesus explica o Antigo Testamento, Jesus explica o Novo Testamento, Jesus vai conduzindo eles e quando parte o pão, os olhos se abrem, né? E aí eles vão nos ardia, não se nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Então, para eu chegar na Eucaristia e ela produzir todos os frutos que ela pode produzir, é necessário ter um coração ardendo pela Escritura, né, Gustavo? Veja, a Escritura, eu sei que você gosta, a gente conversa muito sobre o Rica, né, sobre o catecumenato. Eu sou apaixonado. Você citou esse negócio aí do caminho de Emaús, mas e o caminho do eunuco?
Exato. Que abriu a Escritura e o Espírito Santo transladou um homem para ensinar. E ensinou, disse, vem cá, mano, o que impede de eu ser batizado? Exato. É a glória de Deus, irmão. É a glória de Deus. Exato. Não tem novidade, não tem novidade. Tá tudo lá. É só botar em prática. É verdade. É muito bom a gente conversar com alguém apaixonado, né? Pelas Escrituras, por Deus, por Cristo. Muito obrigada pela sua participação. Quero te agradecer mesmo do fundo do coração. É muito bom te ouvir, a gente aprende assim com uma docilidade tão gostosa. E a gente sai mais apaixonados que a gente entrou. Isso é ótimo. Bom, graças a Deus. Maravilha. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Grande abraço. Sempre. Deus abençoe, graça e paz. Valeu, meu irmão. Muito bom, Drica. Gente, que delícia! Quem está mais apaixonado aí pelas Sagradas Escrituras? Levanta a mão. Quem é que vai levar essa daqui? Quem vai ganhar a palavra de Deus? Aqui, gente, ó, tem que onde eu mostro ligar, aqui? tem que ligar. 1938719620. 193871. Manda o telefone aí, diretor. Coloca o telefone do call center que tá errado aí, ó. Esse aí é o WhatsApp. Ô, Jesucinho! 1938719620, olha lá. Olha lá, obrigada, querido. 1938719620. Liga bom. agora, aproveita o intervalo, liga de monte e fala, eu quero ganhar a Bíblia do Brasil Cristão, o que eu tenho que fazer? Simples assim, aí a gente vai para esse intervalo, você liga pra gente e a gente já volta. Já volto.